Quando você acorda 2 horas mais cedo para estudar, será que você realmente está ganhando este tempo? Com certeza não. O sono protege a aprendizagem do dia anterior e te prepara para um bom aproveitamento do estudo no dia seguinte. Vem comigo para a gente entender esse gráfico aqui sobre o sono. Nesse gráfico do sono, ele está mostrando para a gente os 2 estágios de sono que a gente tem. O estágio REM, que é um acrônimo de movimento rápido dos olhos em inglês, e o sono não REM. O sono não REM, por sua vez, ele é dividido em 4 estágios. 1, 2, 3 e 4. Então, se a gente prestar atenção nesse gráfico, a gente vai ver que tem ciclos aqui. Então, esses ciclos são os ciclos do sono. Quando a gente dorme, a gente faz ciclos de 90 minutos. Nesses ciclos de 90 minutos, a gente vai ter a participação do sono REM e dos estágios do sono não REM. A característica interessante aqui é que esses ciclos de 90 minutos, eles não são iguais ao longo da noite, como vocês podem ver aqui. Nas fases iniciais da noite, o que a gente tem? O que predomina? Predomina o sono não REM profundo, o estágio 3 e 4 do sono não REM. Então, à medida que a gente vai caminhando na noite, esse sono 3 e 4 vai diminuindo e vai aumentando o sono REM. O sono REM que está aqui, ele vai aumentando na fase mais final da noite e ele acontece com maior predomínio nas últimas 2 horas do sono. Da mesma maneira que o estágio 2 do sono não REM acontece predominante também nessas últimas 2 horas, ou seja, nas primeiras 4 horas predomina sono profundo e sono profundo não REM. Nas últimas 4 horas, de uma noite de 8 horas, que é o ideal de sono, nós vamos ter o predomínio do sono não REM 2 e do sono REM. E como é que isso aqui correlaciona com a aprendizagem? O sono profundo, nos estágios 3 e 4 do não REM, ele é fundamental para que haja consolidação da memória. O que é a consolidação? É a passagem da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. A passagem da memória do compartimento de curto prazo para o compartimento de longo prazo. Então aqui é fundamental que haja sono depois de estudo para que esse estudo seja gravado na nossa memória. Aqui é o botão Save, ele gravou, fase de sono profundo. E aí depois a gente vem para quê? Ainda dentro do sono profundo, o estágio 2, que é um estágio mais superficial e que está acontecendo o quê? Mais no final da noite, principalmente nas últimas 2 horas. Esse sono não REM 2, ele é fundamental para preparar o cérebro para a fase de aquisição de aprendizagem. Se você não tiver essa fase final do sono, o que vai acontecer? A sua aquisição de conhecimento no dia seguinte vai ficar prejudicada. E o sono REM, como é que ele entra? Qual a relação dele com o conhecimento? Com relação à aprendizagem, o sono REM agrega e integra as memórias. E ele é o nosso equilibrador, ele é o nosso modulador emocional. Então, se você tem um sono REM de maneira adequada, você vai passar um dia mais tranquilo, mais equilibrado, menos irritado, menos ansioso. Se você perde esse sono REM, você vai ter justamente o contrário. Se você está estudando, você quer estar como? Tranquilo, sem estar irritado, sem estar ansioso. Então, essa questão do sono, ela é indispensável para o seu estudo. Então, não corte sono achando que você está ganhando tempo. E a gente vê muita gente cortar o sono, principalmente na fase em que eles se aproximam às provas. Então, isso pode ser uma coisa catastrófica. Você vai entrar sem conseguir reter conhecimento, novos conhecimentos, sem conseguir armazenar esse conhecimento de maneira adequada e com um nível de ansiedade máximo. Então, você precisa dormir. Não há sucesso nos estudos sem sono. Sem sono, sem chance. Durma. Você sabia que existem diferentes tipos de memória? O nosso aprendizado se dá através da utilização das memórias. De uma maneira geral, funciona assim. No primeiro contato com um assunto, nós usamos a memória de trabalho.
Depois, a memória de curto prazo. E, finalmente, a memória de longo prazo. A partir daí, você tem material disponível para resgate, ou seja, a informação que você vai precisar para fazer as provas. Vamos trazer isso para alguma coisa para poder ficar mais fácil da gente entender. A memória de trabalho é basicamente uma memória de entrada. Então, é a memória que eu tenho que estar focado, ela precisa de pensamento focado, ela tem pouco espaço disponível, então ela lida com muito pouca coisa ao mesmo tempo, por isso que ela é simplesmente uma memória de entrada. Ela levou as coisas para onde? Para a memória, desde que ela esteja bem focada, ela vai, e que eu use técnicas adequadas, eu vou levar o material para a memória de curto prazo. A memória de curto prazo já é uma memória que tem o quê? Que tem maior capacidade de armazenamento. E o que a gente faz normalmente com essa memória de curto prazo? Com essa memória de curto prazo é essa memória que você usa durante todo o seu curso para fazer as provas. Você tem uma prova de cardiologia na terça-feira, você começa a estudar no domingo. Você estudou domingo e segunda, se a prova for terça de tarde, você ainda estudou terça de manhã. Então, o que você usa para estudar? Você vai repetindo, é o que a gente chama de repetição maciça. Você acabou de fazer a prova de cardiologia na terça à tarde. Na quinta tem uma prova de pneumologia. Na terça à noite você já começou a estudar pneumologia. Então o que você fez? Você deslocou todo o material que estava na memória de curto prazo, com cardiologia, você começa a deslocar ele porque vem agora a pneumologia. Ou seja, quando chegar no domingo, você já não sabe mais nada de cardiologia e provavelmente sabe muito pouco de pneumologia. Essa técnica é uma técnica que é muito boa para você fazer provas, pode ser muito boa para você fazer provas durante o curso. Mas e na residência? Na residência, o que você tem que usar é a memória de longo prazo. Então você tem que transferir material da memória de curto prazo para material da memória de longo prazo. A gente vai falar ao longo desses posts que nós vamos fazer aqui, nós vamos te mostrar como levar esse material para a memória de longo prazo. E o que é o mais importante, o material não basta estar na memória de longo prazo, ele tem que ser resgatável. Você vai fazer uma prova de residência daqui a 8 meses. Pensa bem, você vai fazer uma prova daqui a 8 meses. Você vai estudar só colocando material em memória de curto prazo? É impossível. Esse material tem que estar na memória de longo prazo. E esse material tem que ser resgatável para o dia da prova. No dia da prova você tem que estar com essa informação pronta. Nós vamos ver como que você vai fazer para aprender dessa maneira. Como a bebida alcoólica interfere com a aprendizagem? A bebida alcoólica interfere com o sono e, como já vimos em um outro post, o sono é fundamental para a aprendizagem. O álcool exerce um efeito extremamente deletério sobre o sono, ainda que muitas vezes não percebido. As bebidas provocam uma intensa fragmentação do sono não REM e uma acentuada repressão do sono REM. O sono REM participa na associação e integração das memórias, o que é fundamental para a realização do raciocínio, em que grandes quantidades de informação são necessárias para organizar uma ideia ou um conceito. É o que ocorre quando temos que fazer um diagnóstico diferencial, juntar várias peças para chegar a uma conclusão. Quando a gente fala nessa questão do álcool e da modificação da aprendizagem, do sono REM, da supressão do sono REM e da incapacidade de agregar, de associar e integrar memórias, tem um estudo que é muito interessante feito com estudantes universitários americanos. O que aconteceu? Esses estudantes, todos eles receberam um material para estudar e eles estudaram esse material durante um dia. Todos eles tiveram um desempenho de 90% de acerto após o estudo. Aí eles foram separados em 3 grupos. O primeiro grupo foi o grupo que, depois de ter feito esse estudo, teve 6 noites de sono consecutivas normais. O segundo grupo, logo na primeira noite, após o estudo,
é o grupo que já recebe bebida alcoólica equivalente a 2 a 3 doses de vodka, de acordo com o peso. E o terceiro grupo é o grupo que vai receber na terceira noite, ele dorme a primeira noite, a segunda noite após o tempo de estudo, normalmente, e na terceira noite esse grupo vai receber a bebida alcoólica, as 2 a 3 doses de vodka. E quais que foram as conclusões? Quando esses indivíduos foram avaliados no 7º dia, ou seja, após terem dormido 6 noites, o grupo 1, que não recebeu bebida alcoólica, inclusive melhorou o desempenho em relação ao primeiro dia. O grupo 2, que é o grupo que recebeu a bebida alcoólica logo no mesmo dia do estudo, teve um desempenho 50% inferior ao do primeiro dia. E o grupo que recebeu a bebida alcoólica no terceiro dia, e aqui está a grande surpresa, que acreditava-se que não haveria mais uma interferência da bebida alcoólica, eles perderam o quê? Eles perderam 40% do desempenho em relação ao primeiro dia, praticamente igual ao grupo 2 que recebeu a bebida alcoólica no primeiro dia. Então isso mostra que esse efeito do álcool sobre a aprendizagem, ele é de longo prazo. Então, pensem bem, é o exemplo de um indivíduo que está se preparando para fazer uma prova na terça-feira e na quarta-feira ele estuda muito, se prepara bem, estuda tudo, mas aí vem a tentação e chama ele para sair para beber. Vamos beber, que é muita, hoje é quarta-feira, já é quase sexta, vamos sair para beber. Ele fala assim, não, eu estudei hoje, eu preciso consolidar meu conhecimento. E ele não sai. Na quinta-feira, esses mesmos amigos voltam falando, não, agora já dá para a gente sair para poder beber. Ele fala assim, não, não vou sair, ainda vou estudar. E aí chega sexta-feira. Chega sexta-feira, aí já ficou muito mais difícil, e ele sai, fala assim, agora já não tem mais perigo, eu posso beber. E aí quando ele vai fazer a prova na terça-feira, vem aquele resultado que ele não consegue entender por que que ele se saiu tão mal. Por quê? Porque o efeito do álcool, ele vai, como esse próprio estudo já demonstrou, ele perdura por pelo menos uma semana. A gente não sabe por quanto tempo que isso pode acontecer. Pode ser que isso perdure por muito mais tempo. E como a gente está falando aqui que isso aqui, uma aprovação de residência é uma disputa com várias outras pessoas, você está numa competição, ganha quem consegue se preparar melhor. Você tem que entender, a gente sabe que muito provavelmente você não vai conseguir passar 1 ano ou 2 anos sem tomar alguma coisa de bebida alcoólica, mas você tem que estar consciente de que quando você consumir a bebida alcoólica, você está perdendo parte daquele conteúdo que você estudou pelo menos na última semana e que de alguma maneira você vai ter que compensar para frente esse conteúdo que você perdeu. Então, quando você beber, você vai perder parte do seu conteúdo, você vai ter que compensar, você está perdendo ao longo do seu ano tempo de estudo. O que são blocos de memória e qual a sua função? Blocos de memória são um conjunto de informações que apresentam um ponto comum como elemento de união. A sua principal função é a de ajudar o cérebro a construir memórias compostas de mais elementos. Vamos ver aqui agora como é que a gente tem sempre uma dúvida de como se compõe um bloco de memória, como você constrói um bloco de memória. O que é necessário para se construir um bloco de memória? A primeira coisa é você estar em pensamento focado. O pensamento focado, nós já vimos que ele é indispensável para a aprendizagem, então ele é indispensável para a construção de um bloco de memória. Qual que é o segundo requisito necessário? É a compreensão. E a compreensão, ela é fundamental para a aprendizagem. O que a gente vê muitas vezes é que você que está estudando, você desvaloriza a compreensão. Você às vezes está tão ansioso, no sentido de guardar aquele material, que você tenta guardar o material sem entender ele bem. Às vezes o material não ficou tão bem esclarecido numa aula. Se esse material não ficou tão bem esclarecido numa aula, você tem que ir a uma outra fonte. Vá até a outra fonte, esclareça bem, entenda bem. Só depois que esse material estiver bem entendido é que você vai conseguir estar bem preparado para construir um bloco de memória. Um outro elemento que a gente tem para poder construir um bloco de memória
é da gente ter uma visão de conjunto daquela estrutura. Então, essa visão de conjunto, normalmente a gente tem com o quê? Primeiro, quando a gente tem um esboço do assunto que a gente está estudando, um esboço do capítulo. Os vários tópicos de um capítulo vão dar um esboço de um capítulo. Se eu leio primeiro, se eu tenho essa visão de conjunto, isso vai me ajudar a formar um bloco de memória. Da mesma maneira que funciona um PowerPoint de uma aula. Se você tem acesso ao PowerPoint de uma aula antes de você assistir a aula, e se você tem uma visão geral desse PowerPoint, ele vai ajudar em muito a você construir esse bloco de memória. Ele é um facilitador. A última coisa que é muito importante para poder construir um bloco de memória, a última coisa, ou mais um elemento que a gente vai ter, é o seguinte, é você ver questões relacionadas com aquele assunto, sem que você tenha a menor preocupação de acertar o que está perguntado naquela questão. O simples fato de você ver questões sobre um determinado assunto, mais uma vez ele está te dando o quê? Os pontos mais importantes do assunto. E você tendo uma visão dos pontos mais importantes do assunto, fica muito mais fácil de você construir um bloco de memória. Então, a gente vai dar uma ideia agora aqui, eu vou dar uma ideia para vocês de um bloco de memória que eu tenho citado várias vezes que eu tenho falado sobre esse assunto, que é a questão dos sinais vitais. Os sinais vitais são fundamentais para você avaliar a gravidade de um paciente. Então, são elementos de exame físico. Mas muitas vezes esses sinais vitais são esquecidos porque você não entende qual é a lógica que está por trás desses sinais vitais. A lógica é o seguinte, eu vou ter 2 elementos de avaliação cardiovascular, tenho 2 elementos de avaliação respiratória, tem um elemento de avaliação neurológica e tem um elemento de avaliação infeccioso e inflamatório. Então vamos lá, quais que são os 2 elementos de avaliação cardiovascular? Frequência cardíaca e pressão arterial. Os 2 elementos de avaliação respiratória, frequência respiratória e saturação periférica de oxigênio. Componente de avaliação de neurológico, é nível de consciência, e o componente de avaliação de infecção e inflamação, a temperatura axilar. Então, na hora que você compreende como que isso está construído, fica muito fácil de você guardar e de você juntar. Então, frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, saturação periférica de oxigênio, nível de consciência e temperatura axilar. Você construiu com a boa compreensão desse assunto, você constrói um bloco de memória bem formatado, bem colado. A gente fala que a compreensão é a cola que une os elementos de um bloco de memória. Para aprender, é preciso que você esteja em pensamento focado. E o grande desafio é vencer as distrações, permanecer focado em um assunto e aprender de verdade. As distrações elas podem ser internas e externas. Distrações internas são os pensamentos que desviam a nossa atenção. Já as distrações externas têm como maior exemplo o telefone celular. E que poder de desviar a nossa atenção ele tem, né? Mas existem técnicas que nos ajudam a afastar essas distrações e voltar ao pensamento focado no estudo. Em primeiro lugar, com relação às distrações internas, quando a gente fala que o pensamento nos distrai e ao mesmo tempo a gente está tentando ficar em pensamento focado, fica parecendo que é uma coisa paradoxal. Mas se vocês observarem, a gente nunca está sem pensar em alguma coisa. A mente da gente funciona de uma maneira continuada. A grande questão é que a gente está pensando, na grande maioria das vezes, em coisas que não estão acontecendo. O grande segredo do foco é você pensar no que está acontecendo. Então, isso é a técnica que é usada na meditação. Então, a meditação ela ajuda muito a pessoa a ter uma coisa que chama atenção plena, que é o mindfulness. Ficar focado é isso, é pensar no presente. Alguns alunos já me perguntaram como que eles podem fazer quando eles ficam com um pensamento muito recorrente enquanto eles estão estudando. Uma maneira que você pode fazer é o seguinte, você tem sempre uma folha de papel em branco do lado da sua mesa de trabalho. Você está estudando alguma coisa, você está com o pensamento focado e está vindo de repente um pensamento externo o tempo todo. Você para, faz uma micropausa, anota o que foi
e volta para o seu pensamento focado. Então, às vezes, esse pequeno truque de anotar, tirou aquilo da sua cabeça, você consegue voltar mais a uma atenção plena. Então, com relação à distração interna, lembrem-se disso, o que é fundamental é estar no momento presente. É isso que vocês vão precisar muito na hora de estar fazendo a prova. Vocês têm que estar presente naquele momento. E com relação às distrações externas, nós falamos que a principal distração externa é o telefone celular. Quanto a isso, não tem dúvida. E você tem, né, uma maquininha que a gente já está viciado, e tem gente que ainda tem o celular aqui e aqui. Olha só que coisa de maluco, né? Então você fica com o celular para tudo quanto é lado. Então, quando a gente fala que você vai ficar em pensamento focado, vai ficar 30 minutos sem ver o celular, e que depois, quando você faz a pausa, o ideal é que você não use o telefone celular, a gente sabe que isso às vezes pode ficar um pouco teórico demais e ser muito difícil. Mas isso é muito importante, porque tem já uma base grande de evidências mostrando que quando você faz a pausa e você usa o telefone celular, você leva muito mais tempo para poder voltar ao pensamento focado a partir do momento que você voltou a estudar, do que quando você faz qualquer outra coisa. Até navegar na internet causa menos transtorno quando você não está usando o celular do que quando você está usando o celular. Então, o que é um conselho que eu posso dar para vocês? Fazer o seguinte: vocês começaram a estudar, na primeira pausa, não use o celular, tente não usar o celular. Tente fazer a mesma coisa na segunda pausa, mas na terceira pausa você pode usar o celular. Então, com isso, você já tem certo que você vai ter uma compensação. Você passou pela primeira pausa e pela segunda pausa, você não usou o celular, na terceira você vai poder usar o celular. Mas tente ficar nos assuntos que são mais importantes de você resolver. Você vai consultar para você é importante consultar alguma coisa do Instagram, mas não começa, você vai ver o Instagram, aquilo que você acha que é o mais importante. Você tem que ver as suas mensagens, você veja as suas mensagens e tenta fazer igual você está fazendo no pensamento focado, que você dá um determinado tempo para aquilo, estabelece que você vai ficar no máximo 5 minutos no celular. E essa pausa que você está se dando é uma pausa de 10 minutos. Então você faz ela logo no começo, 5 minutos de telefone celular e depois 5 minutos sem telefone celular. Aí você vai poder retornar de uma maneira mais fácil para o pensamento focado. Sabia que é muito importante fazer pausa quando estamos estudando? A neurociência estabelece que uma pessoa consegue ficar com o pensamento focado em um único assunto em torno de 30 minutos. Depois desse tempo, a cabeça precisa de um descanso, de uma pausa. Essa pausa deve ser inicialmente entre 5 e 10 minutos. Depois, à medida que vão prolongando as horas de estudos, devemos aumentar também o tempo das pausas. Essa questão das pausas e do tempo de estudo é uma questão muito discutida. Pode ser que você consiga estudar mais do que 30 minutos, que é o que foi estabelecido pela neurociência. Tem gente que fala que consegue ficar 2 horas. Esse indivíduo provavelmente já está tendo alguma forma de ilusão de que ele está conseguindo ficar em pensamento focado, porque aí a gente está fugindo muito de uma coisa que é neurociência, que foi estudado o tempo que o cérebro consegue ficar focado. Então, tempo ideal em torno de 30 minutos. E aí uma pausa. Quanto tempo que essa pausa vai durar? O ideal é que essa pausa, como a gente falou, quando você começa com pausas curtas. À medida que você vai fazendo mais unidades de pensamento focado, você vai fazendo o quê? Pausas maiores. Então, se você começou de manhã, você vai prolongando até que você vai chegar no horário do almoço. E aí você vai ter uma pausa maior nesse horário de almoço. Aí até é interessante aqui a gente pegar esse gancho para falar para você da questão do almoço. Depois do almoço, você tem uma vontade, às vezes, desesperadora de dormir. E você pode dormir, você deve dormir depois do almoço. Se você escutar o nosso post de sono, você vai ver que o ideal é que você durma 8 horas. Se você dormiu às 8 horas, provavelmente você não precisa desse cochilo depois do almoço. Se você dormiu menos do que 8 horas, não é o ideal.
que você compense com o cochilo, mas o cochilo pode te ajudar. Agora, você tem que prestar muita atenção que esse cochilo não deve ultrapassar 20 minutos, para que você não entre nas fases profundas do sono, que de novo você vai entender vendo o post do sono. Se você dorme em torno de 20 minutos, você fica basicamente na fase 2 do sono, do sono não REM, você não entra em sono profundo e você acorda pronto para estudar melhor. Então, essa seria uma pausa maior. E ela deve estar o mais distante possível do seu horário de dormir, porque senão você vai ter dificuldade de dormir, que é uma grande pausa, né? E a pausa fundamental para a consolidação do seu aprendizado.